RFI Convida. Stefan Rosenbaum. E no RFI Convida de hoje estamos com a escritora Adriana Harmony, que é doutora em letras pela UFRJ, também professora do Colégio Pedro II, e veio falar hoje, né, do seu último trabalho. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, Stefan. É um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite, estar nesses estúdios aqui realmente é uma honra. A gente que agradece, a gente que fica feliz de você ter pensado na gente assim que você chegou em Paris. E deixa eu perguntar, novo trabalho, novo livro, A Feira. Fala um pouco pra gente desse seu último livro, A Feira, esse universo às vezes tenso, dessa busca por um prêmio, né, de um prêmio literário, e também desse universo, às vezes, paradisíaco, né? Eu pensei um pouco quando eu entendi a feira, lembrei da feira literária de Paraty, né? Então, existem lugares, assim, meio paradisíacos, onde acontecem esses eventos. Fala um pouco desse trabalho, como você também pensou nesse livro, enfim, sobre a feira. Bom, A Feira foi publicado agora em 2017, né? E foi uma sátira às feiras literárias. Na verdade, é um pouco todas as feiras e nenhuma, né? É uma grande alegoria irônica sobre o que é o nosso mundo literário, mas principalmente nosso meio editorial. Então, o livro trata dos preparativos e da realização da feira. Evidentemente, a gente sabe que a maior feira literária brasileira foi a que foi o modelo de todas, foi a Flip, né, a Feira de Paraty. Mas, na verdade, o livro tem um pouquinho das feiras bienais, né, das feiras literárias, mas nenhum personagem é um personagem específico. Poderia ser algum personagem específico e poderia ser nenhum personagem. Então, o que é interessante, assim, não é exatamente um roman à clé, mas várias pessoas poderiam se identificar com os personagens, mas tem algo de meio delirante nas histórias, porque elas são exageradas a ponto da caricatura. Mas, ao mesmo tempo que esses personagens são caricaturas, eles são demasiado humanos, né? Com todas as suas ansiedades, mesquinharias, poderia ser qualquer um de nós. Eu sei que foi muito divertido fazer o livro, delirar em torno dessas personagens, e, inclusive, fazer não apenas uma grande alegoria irônica, mas também uma auto-ironia, porque é um meio no qual eu transito, né? E que eu conheci em todas as suas delícias e misérias. Tenho conhecido, né? Não é exatamente o meio exato, mas esse exagero, né? Essa caricatura, revela muito do que a gente pode sentir dentro desse meio. E tem exatamente isso, né? Você falou das personagens. A gente encontra um pouco de tudo, imagino eu, numa feira literária, né? As pessoas mais tímidas, que se sentem deslocadas, as pessoas que estão lá atrás da paillette, como dizem aqui, né? Dos holofotes. É mais ou menos isso? A gente encontra essas características nas personagens? Isso. As personagens, na verdade, são tipos, elas não têm nomes, né? Então, cada personagem é concebido como uma vontade, né? Alguns lutam por prestígio, outros lutam por dinheiro, outros lutam por amor até, outros querem sexo. Então, cada personagem, né, representa um tipo. Então, temos, por exemplo, a promessa da literatura, uma menina muito jovem, deslumbrada, que quer ser uma grande escritora, né, e que sofre terrivelmente achando que talvez ela não seja uma boa escritora. Então, ela fica relendo várias vezes o primeiro livro dela, né, imaginando que ela seria uma pessoa que não fosse ela mesma e o que ela sentiria nesse caso, né? Tem, por exemplo, o aspirante, o escritor que escreveu um livro por uma editora pequena que não esperava estar lá e que fica super ansioso para aparecer. Então, ele pega o livro dele, uma coisa que acho que todo escritor iniciante passou, né? Em toda livraria que vai, pega o livro que está lá no fundo e bota lá na frente. Então, assim, ele faz essas coisinhas. Tem a editora, né? A editora é uma mulher poderosa já, que está acostumada aos grandes negócios, que tem uma rivalidade com a curadora, que é quem está organizando a feira literária e que tem que lidar com todas as vaidades e com todas as questões comerciais. E, ao mesmo tempo, sente uma certa nostalgia da verdadeira literatura que ela teria deixado quando ela entrou realmente no meio editorial, né,
para pensar em vendas, em eventos e tudo mais, que vai muito além das questões literárias, né? E tem várias outras considerações. Tem o escritor talentoso também, que já está consagrado, né? Que ralou muito para chegar onde estava, e aí, de repente, quando chega, né, e consegue aquele status, fica desesperado, com pavor, né, com pânico de não conseguir escrever um outro livro, né? E aí começa a fazer uma porção de besteiras. Esse pânico então, existe assim, mesmo? Esse é o seu quarto livro. Fala um pouco da sua trajetória e se aconteceu em algum momento esse pânico da página branca, né? Acho que, na verdade, eu fui um pouquinho não de cada personagem, né? Mas ou eu fui um pouco cada personagem, ou eu vi, de alguma maneira, algumas coisas dos outros personagens. Mas, assim, é meu quarto livro. Ironicamente, A Feira, é um livro que é o primeiro livro que está concorrendo a um prêmio, de fato, é o finalista do Prêmio Rio de Literatura. E o livro justamente fala sobre um prêmio, né? Os personagens praticamente se matam para terem o prêmio. E aí eu fico pensando, nossa, ele é finalista, e será que os outros livros têm a ver com os personagens? E aí fica aquela meta-narrativa. É interessante pensar nisso. Mas, normalmente, eu sou qualificada como uma escritora muito versátil, porque eu começo fazendo um livro baseado num episódio real de um grande escritor que eu adoro, que é o Nelson Rodrigues, que foi recentemente traduzido. Sim. Quer dizer, que tem sido traduzido sempre aqui, né? E continua tendo traduções. Mas eu pego um episódio da juventude do Nelson Rodrigues. Isso partiu da minha tese de doutorado, né? Que foi sobre Nelson Rodrigues, leitor de Dostoiévski. Então, ele alucina que vê Dostoiévski quando começa a passar fome, que foi uma situação que ele passou. E aí eu conto como ele teria escrito a primeira peça de teatro dele num sanatório para tuberculosos. Então, eu parto daí da minha experiência mesmo como pesquisadora de literatura, né, para fazer com que o Nelson Rodrigues salte das páginas da minha tese para do meu romance. Né? E depois eu escrevo um outro romance também baseado numa situação real, dessa vez pessoal, que é o segundo romance, Judite no País do Futuro, é baseado na história da minha avó, que nasceu na Palestina, e a imigração dela para o Brasil, passando por Primeira Guerra Mundial, quando chegou ao Brasil, histórias de Lampião, enfim. E aí depois no terceiro romance, eu falo sobre um rapaz que sofreu um acidente e ficou com um comprometimento da memória. E a própria linguagem do livro obedece um pouco a esses brancos, essas lacunas e essa maneira de ver o mundo em que a memória está, de alguma maneira, destroçada, né? E ele precisa reconstituir. Então, aí eu me aventuro um pouquinho mais nas questões de linguagem. E, ao longo, então, desses 3 romances, eu tive um pouco de contato com esse meio literário e editorial. E aí eu resolvi fazer uma sátira a esse meio. E me diverti muito. Eu, até o final, não sabia se eu ia publicar, né? Qual seria a recepção e tudo. Mas já estava pronto mesmo, resolvi publicar. E deu certo porque acabou finalista do prêmio. E agora eu estou curiosa e esperançosa, né? Fizeram isso comigo, me deram a esperança de ganhar o prêmio como um dos meus personagens. E quando é que acontece? Vamos ver, sai em setembro o resultado. Perfeito. Tá? Mas para mim já é um prêmio, tá? Entre os 10, os finalistas são escritores que eu admiro muitíssimo, né? Sérgio Santana, enfim, outros escritores. E só para falar da editora, você publicou na mesma editora ou não? Não, os meus 3 primeiros romances eu publiquei pela Record, que é uma grande editora brasileira, né? E A Feira eu publiquei pela 7 Letras, que é uma editora pequena, inclusive em consonância com o próprio romance, porque dentro da Feira tem um livro chamado A Rifa, né? E até, não sei se pode mostrar aqui. Claro. Tem até uma faixa aqui que coloca A Rifa, né? Como outro título de A Feira, e o autor seria Albi Bloom, que é um nome unissex, né? E aí brinca um pouco também com essa questão de gênero, de autoria, né? Mulheres vendem menos, homens vendem mais, o que tem mais prestígio, o que não tem. Então, assim, no romance, na feira, né, que está dentro do romance, tem um livrinho amarelo que começa a fazer muito sucesso, que foi escrito por Albi Bloom,
porque não se sabe se é homem ou se é mulher. E aí tem o resultado do prêmio, e vocês podem imaginar qual é o livro que ganha o prêmio, né? E aí eu faço uma brincadeira com isso. Ah, e sim, claro. Já tem livro engatilhado. Fala um pouco pra gente desse livro que já tá finalizado e tudo mais? Já estou finalizando, já estou em fase de revisão. O livro se chama Vamos Chamá-la de Maria. E aí eu saio da sátira para voltar para um tema assim, bem espinhoso, bem difícil, que é o tema do tráfico sexual. Eu parto de uma reportagem que foi feita com uma mulher do Centro-Oeste que foi mandada para Lisboa para ser escrava sexual. E aí o livro tem duas partes, né? Uma parte é a narrativa, parte que se alternam. É a narrativa dessa mulher que vive essa experiência terrível. E é bem difícil se colocar nesse lugar, né? Uma mulher pobre, negra, que foi retirada, enfim, da sua terra com toda aquela esperança de ter uma vida maravilhosa na Europa, né? E uma mulher de classe média que lê essa matéria e tenta, de alguma maneira, entender e se aproximar, né? Vivendo as suas próprias experiências amorosas e eróticas e alternando, então, essas experiências numa tentativa de conhecer o mundo feminino, né, mesmo. O que as aproxima e os que as afasta. Então, foi uma experiência bem intensa escrever, eu estou terminando. E, enfim, espero proximamente poder falar desse livro também. Claro, voltar aqui no RFI Convida para falar desse próximo livro. Ano que vem, normalmente, já vai estar nas prateleiras? Não sei. Eu estou terminando, ainda tem que entrar em editora e tudo mais. Tem aquele caminho. Acho que ano que vem ou em 2020. Então, agradecer mais uma vez a sua presença, Adriana Armoni, que esteve aqui no RFI Convida e que, portanto, daqui um tempinho volta para falar do último trabalho, do próximo trabalho, melhor dizendo, aqui na RFI Brasil. Obrigado, Adriana. Bom, muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado.